Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo aqui pelo perfil do Peixe a Jato. Significados de um peixe. Histórias inspiradoras com ex-atletas, com atletas, com nadadores, com pessoas que estão compartilhando um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória. E hoje estaremos aqui com Thalita Batista, diretamente da Alemanha. Olá! Oi, Tudo bem? tudo? Tá me ouvindo bem? Como? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Para você também tá legal aí? Imagem, som? Tá tudo bem. Show de bola! Precisamos fazer isso mais vezes, hein? Claro, um pouquinho de vergonha, mas vamos lá. Isso, vamos agregar um pouquinho de valor. Tenho certeza que a sua caminhada e sua história também pode estimular e inspirar outras pessoas. Saudações aqui ao amigo Marcos Dessa, nadador na área. Vamos fazer uma entrada aqui, né? Eu sempre gosto de explicar mais ou menos o objetivo das lives, que tem a intenção da gente acrescentar um pouquinho, né? Já que a gente está vivendo tantas coisas difíceis, que a gente possa contribuir para as pessoas, reverberar para as pessoas histórias positivas, situações vividas que possam ajudar a contribuir para que mais pessoas possam vencer os seus obstáculos diários, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos diários. Estão entrando os nadadores aí, ó, só nadador entrando. A Fran entrou. Val, professora Franciele, sempre bem-vinda. Valdeci, grande nadador, amigo. Só Marcos, também grande amigo nadador. Vamos acompanhar aqui o nosso bate-papo com a Thalita Batista, live internacional. Então, Thalita, muita gente, né, quando começou a nadar, ou vai pela saúde, ou vai por algum problema respiratório diretamente, né? Ou vai simplesmente por se movimentar, né? Por lazer. Você lembra aí com como que foi a sua ida para a natação? Que idade mais ou menos você tinha? Desculpa que eu vou explicar. Perdão. Saúde. Obrigado. Eu lembro sim, eu tinha acho, 8 anos, se não me engano, eu tinha 8 anos. E. Alô? Pronto. Alguém estava tentando me ligar. Ah, tá. Então, eu acompanhava sempre a minha mãe, que levava o meu irmão por motivos respiratórios, para poder fazer natação. Ele já fazia natação desde de pequenininho. E eu, muito, Uhum. muito novinha, sempre acompanhando, né? Porque minha mãe tinha que me levar junto. E eu ficava sempre ali Uhum. com o rostinho na grade da piscina do Mauá, sempre só olhando, olhando. E os professores sempre falavam para eu fazer também, mas eu acho que eu era ainda muito pequenininha, não tinha despertado, ainda tinha vergonha ainda. Mas eu, com 8 anos, eu acho que com 7 anos eu já iniciei. Fui para a turma da professora Daisy, se eu não me engano. Foi a professora Daisy lá no Mauá. E depois logo fui para a Uhum. Mônica. Foi com oito Uhum. anos, por aí. 7, 8 anos. E quais são as primeiras, assim, as recordações? A galera tá chegando aí, pessoal. Manda um aviãozinho, chama mais gente aqui para ouvir essa história aqui que vai acrescentar bastante para todos. Você lembra qual memória que você tem, qual recordação que você tem assim mais antiga na natação? Você falou aí da professora Daisy, falou da professora Mônica. Qual a primeira coisa que você consegue lembrar lá de trás? Eu acho que algo que ficou muito marcado foi a minha primeira competição. Acho que em Ah, é? 2002. Uma primeira Dois. competição no Clube Mauá mesmo, né? Um circuitozinho dos clubes mais próximos ali.
E Uhum. foi a primeira competição, eu estava muito nervosa. Acho que foi ali que despertou mesmo o gosto em si para coisa que eu percebi que eu tinha mesmo a vontade de seguir ele no esporte. Foi essa a primeira Aham. competição. E você lembra de, por exemplo, o nervosismo tomou conta? Você lembra se conseguiu controlar esse nervosismo ou não? Passou rápido? Para algumas pessoas marca mais o nervosismo do que a prova em si. Como que foi para você? Eu sempre fiquei muito ansiosa, sempre, antes de qualquer prova, sempre muita ansiedade, aquele frio na barriga que dá, de você não nem conseguir comer direito, esquece de beber água, fica naquela concentração total. E eu sempre tive um espírito muito competitivo. Eu, eu aceito, obviamente, a pessoa quando ela pode ganhar ou perder. O problema era que eu não aceitava dar o meu melhor, não dar o meu melhor, né? E ele mesmo muito Uhum. pequenininho, eu sempre me cobrei muito, seja nos estudos ou no esporte. Eu tinha muito esse espírito de competição. Eu queria dar o meu melhor ali, porque tinha meu pai assistindo na arquibancada, a minha família tinha que dar o meu melhor ali. E era o meu clube, né? Tipo, é o Mauá, eu tava nadando ali, tinha que dar o meu melhor, Uhum. os meus professores olhando. Até que consegui a minha medalha de ouro. Oh, na primeira Na competição foi primeira. ouro também. Sim, sim. E como que fluiu isso? As competições foram se tornando comuns, você foi treinando cada vez mais, você fazia parte de uma turma mais tranquila, em algum momento você mudou de turma. Como que foi essa construção depois do primeiro evento? Eu comecei ainda com as crianças no período de adaptação, porque eu comecei do zero mesmo, não sabia nadar, mas querendo ou não, acho que o desenvolvimento foi bem mais rápido. E pouco Uhum, tempo depois, acho que um ano assim, rodou eu fazendo os exercícios, e eu logo pulei para a turma dos maiores, que a Mônica uhum, dava aula também, e na época logo me puxaram para a turma dos treinos, que era com o uhum, professor Valni, se eu não me engano. uhum, E, e ali tinha os rapazes maiores, talvez você conheça alguns, o Chan já estava também nessa época, todos eles já me sim, acompanharam desde de pequenininha ali, né? Eu conheço eles já há muito tempo. Eu era uma das menores da turma uhum, né, não conseguia acompanhar como os maiores, mas estava sempre dando o meu melhor. E começou a ser os treinos todos os dias, praticamente. E eu gostava muito da natação, sempre foi um esporte que eu gostei muito. Era um prazer. e entendi. E essa transição, você sentiu essa transição de uma aula mais tranquila para treinos diários, de repente mais puxados, o nível técnico e uma exigência maior? Você lembra da diferença desses dois tipos de aula? Assim, a cobrança era bem maior, né? Passou um pouco do lado o nadar mais o lúdico, né? A brincadeira para algo um pouquinho mais sério visando as competições, né? Uhum, No processo de vinculado da FARJ, e sempre, uhum, quase todos os finais de semana praticamente tinha uma competição para ir, e o treino uhum, era um pouco puxado, uhum, passavam para os maiores também, eu por ser um pouco menor, talvez não fazia tanta os mesmos exercícios, mas acompanhava o máximo que eu podia e senti um pouco no uhum, começo, mas fui desenvolvendo uhum. também junto, fui gostando, quanto mais puxava, mais eu dava. E aí você chegou a participar de muitas competições, então? Você falou que todo final de semana tinha. Você lembra de uma época que teve um boom assim? Ou você lembra de um evento que você achou que estava virando a chave, que acabou a brincadeira, que a natação estava um pouco mais séria? Ou não tem um momento específico? Foi tudo mais natural e tranquilo? Acho que teve um momentozinho da chavezinha, né, que é quando você, na época, recebeu uma carteirinha azul, escrito Farge, e leva o kitzinho com o uniforme, com o maiô, né, e as competições foram Uhum, ficando um pouquinho mais sérias, aquelas de você começar a não conseguir mais pódio, porque o nível começou a uhum, ficar um pouco mais puxado. Eu lembro, foi uhum, a primeira competição muito que eu fiquei assim, que eu tive noção do quão grande é esse mundo da natação e das competições. uhum, Foi na piscina de Botafogo, uma competição uhum, de vinculados da FAD, federados também. Aquela uhum. piscina enorme, eu treinando sempre piscina de 25, coloco uma piscina de 50, aquela enorme, várias séries para
de pessoas, de atletas nadando, né? Você está na terceira Aham. série, que cada série tem 8, e vão mais 5 séries. E no final aquela colocação lá geral, que raramente se consegue conseguir alguma coisa mais, Uhum. mais algum pódio, assim. Essas competições maiores, as primeiras, eu ficava assim, um pouquinho triste, justamente por ser sempre muito competitiva e conseguir só aquela Uhum. medalha de participação, mas muito feliz e dava sempre o meu melhor. Certo. Então, e você lembra, você falou que começou com 7, 8 anos. Esse ritmo foi até que faixa etária, mais ou menos? Ou até que idade, melhor dizendo? O ritmo aumentou um pouquinho, eu acho que quando já era Petis um Petis 2 por aí. Eu fui para a 11, turma, 12. eu fui pra turma da Tia Fran, Uhum. a piscina de cima, lá do Mauá. Aham. O ritmo ficou bem puxado, era uns treinos bem longos, quase todos os dias. E aí entrou a fasezinha um pouquinho mais difícil da minha vida, começou a apertar muito o colégio. Só uma perguntinha antes. Tia Fran era muito braba naquela época? Ah, não, era muito brincalhona, mas dava uma puxadinha no couro da gente. Às vezes eu chegava um pouco mal, já estava passando por uma situação mais difícil, já chegava um pouco triste para aula, assim, e vinha a Uhum. cobrança, você fica com aquele pensamento interno de que tenho que dar o meu melhor, tenho que dar o meu melhor. Olha, um Uhum. momento que ali logo depois dessa fase, passou um tempinho, eu meio que larguei a natação por um tempo. Uhum. Essa fase que não estava muito fácil já tem a ver com a relação da sua mãe, o que aconteceu com ela? Unicamente, foi ali, É, eu chegou então. aos 12 anos. Com 12 anos, Uhum. minha mãe, ela tinha 51 anos, foi descoberta uma demência precoce, chamada demência Uhum. frontotemporal. Ela simplesmente passou a esquecer as coisas, esquecer onde morava, esquecer onde estava. E foi uma fase muito difícil para mim, porque era o momento que minha mãe sempre me levava para natação, né? E passou a ter Uhum. fases, eu lembro isso nunca mais saiu da minha cabeça, eu saindo da piscina do Mauá, tomava o banho, vinha de minha mãe de encontro a mim, perguntando onde eu estava e chorando que Uhum. já estava me procurando. E ali ficou muito marcado para mim, eu percebi que eu não tinha como, meu pai já não, né, a gente sabe como a questão da violência, né? 12 anos ainda é muito pequeno, meu pai também preferiu que Uhum. não fosse ficar indo sozinha, eu também perdi um pouquinho o gosto ali naquela fase e eu realmente Uhum. era muito necessário dentro de casa. Eu tive que parar um Uhum. tempinho. E aí foi nessa fase que você já começou a colaborar e ajudar a sua mãe dentro de casa. Foi para eu aprendi a cuidar, fazia quase tudo. Foi um período que minha mãe não aceitava também nenhum cuidador dentro de casa para ajudar. Ela Uhum. ainda alterava momentos de lucidez né, da doença. E era Uhum. muito difícil ter alguém dentro de casa. Ela sempre foi dona de casa, cuidava de tudo e para ela era muito difícil Uhum. aceitar alguém dentro da casa dela fazendo as coisas que ela sempre fez. Então foi uma fase que eu ia para a escola até o meio-dia, Uhum. voltava para casa e ficava a tarde toda dentro de casa. Uhum. E imagina o seguinte, né? Você entrando na adolescência e tendo que lidar com essa situação. Normalmente, muitas pessoas, né, estão num turbilhão, né, pela fase em si da adolescência. Como que você hoje olha para esse momento da sua vida, onde você teve que ser o suporte, né? Um suporte muito importante para sua mãe e tendo que também lidar com as questões que a gente está numa fase de grandes mudanças na adolescência. Como que você consegue hoje enxergar esse momento seu? Eu resumo tudo dizendo que toda essa dificuldade que eu passei fez ser uma pessoa forte, ser quem eu sou hoje. Eu não me Uhum, arrependo de nada que eu tenha me doado, não arrependo de nada e nem lamento nada também, que as coisas acontecem na vida. uhum, Eu também eu não sei dizer como. Eu considero que eu ainda era uma criança. Eu estava numa fase ainda uhum, eu brinquei muito, eu tive uma infância muito boa. Eu acho que eu ainda demorei um tempinho a entrar nessa fase adulta, só que a partir dos 12 anos eu tive que dar um salto, né? A minha uhum, pré-adolescência, a minha adolescência ali, ela deu um pulo um pouquinho mais alto para a parte adulta e algumas coisas que eu tentava talvez pessoalmente seguir, ou na natação, ou no esporte, eu tive que deixar um pouquinho de lado, mas logo depois já, uhum.
consegui voltar de novo. Foi só uma fase ali, um, 2 anos mesmo, que eu não tive que viver um Uhum. pouquinho mais para dentro de casa, assim, só para minha mãe. Entendi. E em que momento que você conseguiu retornar para o esporte ou retornar para a natação de uma maneira mais tranquila? Ou sua mãe já estava já aceitando alguma ajuda dentro de casa profissional? Como é que se deu esse retorno? É. Eu já estava quase fazendo 14 anos, era quase 14, e Uhum, a natação em si eu tinha ficado um pouco, vamos dizer assim, desencantada. Eu fiquei um pouco. uhum, Eu passava na piscina, eu não queria mesmo nadar, realmente deixei um pouquinho de lado. E eu sempre fui muito ativa na escola, jogava futebol, handebol e tudo, uhum, e eu pedi ao meu pai para me matricular no handebol, lá no Mauá. uhum, Voltei para o uhum, esporte assim. E aí, porque era um horário bom, era um horário ali entre. Era antes das 2 horas, era de 1h30 até as 3 ali, era um horário tranquilo em que eu conseguia chegar em casa, almoçar e depois voltar para liberar a moça que ficava com minha mãe. Era tudo assim muito uhum. certinho com os horários. E eu Certo. fiquei 1 ano e meio jogando handball, não é muito a minha praia, meu joelho ficou um Uhum, pouco prejudicado, apesar de eu sempre me dedicar muito, eu gosto muito de qualquer esporte. É, uhum, eu lembro do professor chegar a perguntar se eu não queria ir para o treino da noite, que eram as meninas um pouco maiores, porque eu sempre uhum, tive muito tamanho, né? E eu uhum, dizia que não dava, era um horário muito ruim. E o problema é que não era porque eu não queria, porque a piscina, para quem conhece o Clube Mauá, a quadra, né? É logo ali de uhum, frente, atrás da piscina, né? Todo mundo que passa pela uhum, quadra olha para a esquerda e vê a piscina ali, né? Logo. Eu uhum, treinava olhando para a piscina e via ali o grupo, às vezes meus colegas ainda estavam ali nadando, e uhum, eu ficava, eu tenho que voltar, tenho que voltar. Aí eu sei que passou alguns meses só jogando handball, eu decidi voltar para natação, que a saudade veio, uhum, e eu fiquei jogando handball e nadando, fazendo um e fazendo outro, os dois. Saía do treino de uhum. handball, toda suada, pulava na piscina para nadar. E aí logo me encantei de novo, falei, esquece, minha vida é essa mesmo. Larguei o handball e fiquei só na natação e nunca mais larguei também. Só E depois aí, da pra então, faculdade. então a gente pode dizer que, até por conta do momento que aconteceu na sua vida com a questão da sua mãe, da descoberta, né, da doença, e algumas provas mais difíceis, né, no circuito que você estava participando, isso podem ter colaborado para você dar uma murchada, né? Sim, foi a pressão da escola também. Eu lembro que eu estava naquela fase da fase primária para entrar Uhum, que é o ginásio, não sei se ainda se chama isso, né? Aquela quinta série sim. ali, onde entram umas matérias mais Uhum, difíceis. E eu sempre me cobrei muito nos estudos. Isso nunca foi meu uhum, pai nem minha mãe que me cobraram. Eu sempre tentei dar o melhor de mim. E ali eu vi uhum, que ficou muito puxado aquela rotina de segunda a sexta estudar e segunda a sexta nadar, e competição final de semana, e cuidar da minha mãe em casa, e pressão também uhum, de tudo, né? De ter que ser bom em tudo e fazer o melhor para todo mundo. Aí a pressão acho que foi muito da escola. Eu lembro que eu uhum, conversei com meu pai, eu chorando, dizer que a uhum, escola tava muito puxada e que eu não estava também muito afim de nadar, estava sentindo uma cobrança muito grande, começou a não ser tão prazeroso assim o nadar. uhum, Ficou aquela, não consigo, eu sou muito ruim, eu não vou conseguir dar conta, ficou aquela coisa. Eu uhum, acho que eu acho que é uma fase, uma idade também que muitas crianças meio que desistem mesmo do esporte, né? Ou seguem uhum, adiante, é uma fasezinha bem complicada ali da descoberta, assim, né? Da uhum. fase pré-adolescência ou adolescência. Acho que nessa fase, eu creio que muita gente meio que também desista. E tem até, às vezes, entre os professores, a gente conversa bastante, né? E comenta que a gente peca no esporte, falando especificamente da natação, né? Não posso falar com propriedade de outros. Que essa transição, né, do lúdico, às vezes, para o competitivo, e esse competitivo começa a se tornar o volume de treino muito grande, muitos dias de treino, todo Estabilidade. final de semana. Isso, e numa fase escolar que às vezes tudo muda, entrando na adolescência tudo muda, é, a gente peca por não ter uma transição, um equilíbrio, né? O lúdico some, desaparece de uma hora para outra. Então, como construir significados, como manter motivando, como ser prazeroso, né? Esse equilíbrio que às vezes a gente deveria repensar para poder ter, quem sabe, né, mais nadadores, né, mais gente nadando, mesmo que não fosse
virar um atleta profissional, mas que conseguisse manter ativo por mais tempo na vida, né? Mas voltando ali a sua linha do tempo, você enfim, largou o handball e permaneceu na natação. Sim, sim. Nesse voltar, você ficou mais tranquilo e tal. Em que situação você retornou a competir? Eu acho que eu Você voltei para lembra? natação, já tinha 15 anos, já Uhum. fiquei durante um tempinho só treinando mesmo. Na verdade, eu acho que eu voltei a competir quando você começou a me dar aula. Eu já tenho uns 16, 17 anos, Eu fiquei ali um ano e meio só como lazer mesmo. Eu ia Uhum. 2 ou 3 vezes na semana, sempre, mas só pelo esporte mesmo, por gostar. Uhum. Mas não lembro Então, de ter ido em nenhuma competição nessa nesse, fase, dos 15 aos 16 anos, eu não me lembro de nenhuma. Eu acho que foi quando você hum, entrou, 2010, uhum. talvez. Eu não vou ter certeza. A, 2010, eu mem acho, né? Por aí. a, a memória é 10 é um anos ponto atrás. fraco. Por aí. Acho que com 17 anos você começou a me dar aula, 16, por aí. Uhum. E aí, aquele boom ali da galerinha, né? A turma que foi criada, é É, top, e um foi puxando o outro, né? é. Eu lembro. Então você não lembra dessa primeira competição da volta, né? Não, não, eu lembro já com você, mas eu não lembro se eu tive alguma competição antes. Uhum. Então, mas Não, nesse momento na aí turma do Rafael, que- eu acho que não. Eu treinava muito mais quase noitinha, assim. Uhum. Você falou que gosta muito de fazer o melhor, né? Eu posso dizer que a gente pode dizer que você é um pouco perfeccionista ou muito perfeccionista? No esporte é um pouquinho. É. Mas, na verdade, acho que em Isso tudo que eu faço eu tento me cobrar muito. Não aceito não dar o meu melhor. não dá. Eu acho que o esporte também me disciplinou um pouco dessa forma. Tirei Aham. muita coisa boa do esporte. Então eu não ia nem perguntar isso agora, mas já vou antecipar. Então, o que que a natação acrescentou e o esporte trouxeram e marcaram assim para a sua vida? Porque depois você vai entrar na parte da faculdade aí, né? Vai falar as outras coisas que você viveu, o mar, a sua formação, acabou chegando aonde você está hoje. Como que você olha e enxerga a importância, o estímulo inicial dos seus pais para a natação ali, e como isso teve essa relevância na sua vida para construir o que você é hoje? Foi boa pergunta, bem profunda, né? Eu podia aqui ficar 2 horas falando. Não tem Gente, problema. eu acho que o esporte, de uma forma geral, ensina muita coisa, principalmente para uma criança, né? Ou para um pré-adulto, uma formação adulta. Eu Uhum, aprendi a ser muito disciplinada na vida em si, em respeitar alguém superior a mim, né? Eu respeito ao professor, uhum, com as pessoas que dão a ordem, estão ali para te ensinar. O respeito com as regras, com as normas, aprendi a ser, talvez um pouco, me cobrar um pouco menos também, e ver que nem uhum, tudo vai dar sempre certo, e que o que importa é que a gente deu o nosso melhor, e mesmo se não der para dar o melhor naquele dia, foi o melhor que a gente tentou dar. E na vida nem uhum. tudo é ganhar, também a gente perde muito, toma muita pancada da vida. Sim. O esporte ensina muito, né? E a natação esteve presente sempre nos meus. Eu digo que muito mais nos meus melhores momentos, sempre teve nos meus piores momentos. A natação serviu Uhum, de impulso para muita coisa na minha vida e me ajudou a recuperar, talvez uhum, tirar. Quando você está naquele pezinho quase caindo assim no poço, a uhum. natação sempre esteve como uma luz no fim do túnel, né? Aquela cordinha que você segura, Oh, quase desequilibrada. A natação sempre esteve ali junto comigo para me dar o apoio uhum. e não tem mais Muito bom, o que muito dizer. bom. Só agradecer aí todo mundo que está participando, que está entrando, sejam todos bem-vindos. Tem uma galera aqui que já entrou. Olha só, reconheci alguém aqui, ó, que nadou junto contigo, Carol Fossati, Carolzinha, as irmãs que se doavam também muito nas águas, né? Muito bem. Qual lembrança que você tem assim dos seus os colegas que você nadou?
que você olhava assim para o pessoal, nossa, que dedicação a nossa, o quanto Isso que vai as longe. pessoas. Oi? Esse vai longe, né? Aquele que você olha assim. Isso, as turmas que você nadou, quanto que elas te motivavam ou te inspiravam, seja por pessoas que nadassem melhor tecnicamente ou um volume maior do que você, ou seja por você perceber a dedicação, mesmo que das pessoas que de repente não nadavam tanto quanto você, mas a gente falou agora, né, nem sempre vai ter o melhor, né? Mas também, às vezes, a pessoa não é tão rápida ou a pessoa não faz um volume tão grande, mas ela é extremamente dedicada. Quantas pessoas que passaram, que você lembra aí nas aulas que você teve, que ajudaram a contribuir você e você olhar e falar assim, nossa, que bacana isso, e você foi trazendo e construindo para você. Muitas, né? Não vou lembrar, né, o nome de todos, mas foram muitas pessoas que começou logo na primeira fase ali que eu entrei pro grupinho da equipe, né? Que você olha aqueles Uhum, rapazes enormes, aquelas meninas enormes nadando e muito rápido, e logo uhum. eu ficava olhando, um dia eu quero ser assim, né? Um dia eu quero ser assim, e dava aquele melhor para correr atrás. Isso foi ajudando, sempre tive algumas pessoas maiores, justamente por eu ter iniciado um pouco menor do que os outros ali, e já ter se Uhum, misturado no grupo, eu sempre olhava os maiores como um pouco de espelho mesmo do que eu. Não por uhum, questões de competição, de ser o melhor, mas pelo nado em si mesmo e de uhum, gostar daquilo. E também é o inverso, né? Já depois maior também, já sendo sua aluna, tinha as meninas, a Carol tá aí também de exemplo, tinha a Letícia, né? Que eu sempre eu tenho ela sim. na internet, ela desenvolveu muito, está muito bem na natação. Eram Uhum. crianças ali ainda que eu lembro que eu lembro de uma vez que o avô da Letícia, que sempre levava ela, me olhou no banheiro, saindo do banheiro e falou assim: a Letícia falou que um dia quer nadar igual você. Eu fiquei assim, eu nunca mais esqueci que eu falei, ela gosta muito de você nadando borboleta. E eu fiquei assim, caramba, Uhum. eu não sou nada, né? Eu nado por Uhum. nadar mesmo, e eu vejo que, querendo ou não, a gente consegue ser espelho, né, para as pessoas menores. Eu acho que Uhum. o bom do esporte é isso. Uhum. Muito bom mesmo. E aproveitando, você lembra de algum treino barra pesada, ou um treino que você saiu esgotado, ou você lembra de uma situação que estava todo mundo morrendo? Já aproveitando que a Carolzinha está aí, me fez lembrar várias coisas de treinos. O que que você lembra assim de bate-pronto? Tem o treinamento com o grupo todo, tem o famoso minhocão, né? Que você pegava Aham. um pouco no nosso pé, intercalando entre as raias. E tem a parte comigo mesmo em si, ficando ali um pouquinho depois do treino. Eu lembro de ter feito 5.000 metros, eu acho que era tudo de peito, se eu não me engano, e você me desafiou a fazer aquilo. Eu fiquei morta demais, passando não sei quantas horas nadando, mas saí realizada e foi quase um desafio. Você meio que duvidou de que eu ia fazer. Eu acabei fazendo, mas nunca mais na minha vida eu acho que eu consigo fazer um negócio daquele. Isso foi demais. Acho que eu senti dor de cabeça o resto do dia. Mas, Nunca mas diga foi nunca. na alma, foi meio que. Não diga, eu não. Se você não consegue, é aí mesmo que eu vou. Esse foi demais, Muito, nunca mais vou esquecer. muito bom, ó. Carolzinha deu um oi para você. A Fran falou que a natação em São Gonçalo sempre teve muitos talentos, pena não ter incentivo necessário pelo poder público. Isso é verdade. Fato, né? Hum. Parabéns pela história de vida. A Obrigada. Fran tá falando. E agora, eu vou já tentar, estou de olho aqui no relógio para a gente não perder tudo que a gente planejou conversar. Falando rápido, um papum rápido sobre piscina, tá bom? Tá. Piscina que você mais gostou de nadar? Gosto muito da piscina do Botafogo. Botafogo. Piscina que você mais competiu? Acho que o Canto do Rio, mais do que uma hora foi o Canto do Rio. Né? Tem Canto que do ir pro Rio. Rio. Né? História engraçada em competição. Eita, história engraçada. Eu lembro de uma das últimas, a gente estava na faculdade, né?
fizemos um grupo de alunos da UF para fazer um pré-estadual universitário. Era uma preparação para um possível estadual universitário. E eu já nunca fui muito de velocidade, né? Fui doar o meu máximo nas provas rápidas. Eu acho que eram 50 crawl, 50 livre. E eu acho que nunca dei tanto de mim numa competição que eu saí dali vomitando tudo. Fui correndo, pus tudo para fora. E aí dei aquela respirada, lavei meu rosto, falei, tudo bem, foi glicose, tá tudo certo, vamos voltar. Já foi a primeira prova e ainda tem um monte. Na primeira prova? Eu nunca passei, nunca aconteceu isso na minha vida. E eu tava, inclusive, treinando, mesmo na faculdade, era uma fasezinha que eu tava treinando legal, não foi por despreparo, acho que eu dei tanto de mim ali, eu não sei o que aconteceu, as pernas começam aquela pressão, você chega já sem saber onde você tá, nem lembro muito bem a colocação que ficou, mas o importante era a pontuação para o final, né, da universidade. Mas eu lembro de já ter saído, de pessoal falando, é muito boa a prova, tá bom, obrigada, rapidinho. Eu corri pro banheiro e o rapaz falou, não, mas esse banheiro tá interditado. Eu falei, eu preciso vomitar. Aí, vai. Pus tudo pra fora, respirei, ele, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, eu tô bem, agora eu vou voltar lá. E continuei nadando. Muito bom. Muito bom. Então, quando um atleta, já fica a lição de hoje pela Thalita, quando o atleta botar para fora, significa que ele pode continuar a nadar. Pois, né? Agora, foi só uma fase. Eu realmente, obviamente, se tivesse continuado, me sentir mal, né? Eu teria parado, mas eu vi que foi só um mal-estar ali momentâneo, talvez foi o excesso de energia, a glicose deu uma variada, mas eu realmente me senti super bem, eu precisava realmente só pôr para fora e seguir. Sim. Dei uma pausinha ali de uma horinha, fiquei ali só olhando. E também só reforçando, né? Brincadeira, gente. Se tiver mal, não tem como continuar. Né? Inclusive, eu, como enfermeira, não podia nem estar recomendando isso. Exatamente. Tem que se conhecer, né? Cada um tem que conhecer seus limites, acho que isso é importante. Sempre. Prova de piscina que você mais nadou? Prova de quê? De piscina? Qual prova que você mais nadou? Borboleta, costa, 50, 100? Eu acho, 50 peito, eu sempre nadei, 50 borboleta. Ficou ali entre um e o livre, eu sempre nadei, né? Apesar de não ter muito a minha praia, nem muito rápida, mas sempre nadei. Eu acho que eu nadei bastante peito, eu acho. E qual prova que você mais gosta de nadar? Acho que o peito, 50 peito e 50 borboleta. Feito as duas, né? A Fran comentou mais uma coisa aqui. Galera, quem quiser pode mandar pergunta aqui, pergunta para ela à vontade, chama no aviãozinho, que a gente ainda tem bastante coisa para falar. A Fran comentou, a piscina do Botafogo é top mesmo, pena agora está vazia por manutenção desde o início de 2019 e sem previsão de retorno. Muito triste ver aquele espaço vazio. É uma piscina muito linda. Ela tem uma estrutura diferente, né? No alto, assim, tem logo aquela onda. O visual, né? O visual é maravilhoso, né? É incrível aquela piscina mesmo. Não tive a oportunidade de nadar naquela piscina, mas quem sabe um dia, vamos torcer aí para que volte, né, Fran? Quem sabe um dia volte. Agora falando da faculdade, né? Depois a gente fala um pouquinho do mar. Você acabou, então, a natação acabou te proporcionando mais coisas dentro da faculdade. Você falou aí das competições na universidade, você também conseguiu bolsa na época, bolsa auxílio ou não? Sim, tínhamos um auxílio para comprar material e para as inscrições das competições. Ganhava roupa, né, de neoprene também para nadar. E tinha acesso livre à piscina da universidade para nadar, né? Isso, eu não entrei direto para a UF, eu fiz antes 3 períodos de biologia e continuei treinando ainda normalmente, né, no aula mesmo. E depois, como eu entrei na UF para fazer enfermagem, horário integral, ficou um pouco mais complicado seguir os treinos em São Gonçalo. Eu cheguei para o Canto do Rio, fiz uma matrícula do Rio, ia sempre nos intervalos das aulas. E depois eu vi que já tinha piscina com acesso para os alunos para poder nadar. Mas o engraçado é que antes mesmo de eu ter começado as minhas aulas de natação, em 2011, minhas aulas na UF, em 2011 tinha uma Olimpíadas da UF, né? Eu toda interessada, olhei na internet, né? E tinha lá Olimpíadas. E eu, já matriculada como aluna, queria saber se eu já podia participar mesmo
né, tendo iniciado ele Aham. recentemente. E procurei logo, postei alguma coisa, me indicaram o rapaz da enfermagem, que era responsável pelas equipes, né, Uhum. de esporte, das Olimpíadas. E eu perguntei, falei, me apresentei, falei, eu sou aluna nova da enfermagem UF, 2011.2, eu gosto muito de nadar, queria saber se vocês têm vaga para alguém para representar a natação. E eu lembro dele falando, Thalita, que bom que você procurou, porque não tem ninguém para nadar, e se você quiser, você está inscrito em tudo. Já te inscrevi em todas as provas, já está tudo pago, você tem que escolher o que você vai nadar. E eu falei, Que como assim? legal. Ele, ó, você tem lá, você vai olhar, você vai receber uma lista com todas as provas de Uhum. natação. O que você fizer, só de você estar participando, já está dando alguma coisa pra gente. Eu fiquei, Uhum. caramba, tá bom, né? E fui. Fui Que, a caloura que que, foi nadar sem conhecer ninguém. e que segurou o E, aí, curso, né? Porque e senão não teria dali ninguém. eu fiz contatos logo ali mesmo nessas competições e esse próprio Uhum. rapaz foi também me indicando, me apresentando. Eu vi que era a piscina que eu podia continuar os treinos e fui fazendo amizades ali, que é no campus da educação física, e fui fazendo também contatos. E quando eu vi, já estava ali dentro, já estava numa equipe, já estava Uhum. iniciada ali. E nunca, desde que eu iniciei a faculdade até o final, acho que só o último ano eu fui para Portugal fazer Uhum. intercâmbio. Todos os anos eu nadei pela UF e pela enfermagem, né, nas competições internas, Uhum. também representando a UF, mas já era mar, não era mais piscina. Piscina era só Uhum. competições internas de Olimpíadas mesmo. Entre os Entre cursos, né? cursos, entre os cursos. E teve o essazinha, que foi um pré-estadual. Entendi. Só registrar que a galera tá entrando. Yaya Atleta, uma grande promessa nadadora de São Gonçalo, que saiu veio de uma piscina, se eu não me engano, de Fish, passou pelo SESI, Fluminense e agora está no Flamengo. Obrigado, Yaya. Os pais também, assim como os seus, investiram bastante, estão dando suporte para ela tentar seguir um caminho. De repente, a sua fala também pode estar contribuindo como atleta. Se eu não me engano, a Yaya tem 11 ou 12 anos. Não me lembro agora, a Yaya me corrige aí. E a ideia das lives é justamente essa, né? Que a gente possa levar conhecimento, histórias para quem está se formando, para quem já se formou, quem é adulto ou não, para atender todas as idades. A Fran fez uma pergunta para você. Não sei se você se mantém no esporte, mas você continua praticando algum esporte atualmente? Então, quando eu me mudei para cá, foi em 2016, final de 2016, senti um barco muito grande, né? Um lugar muito frio. E aqui tem piscinas, eu cheguei a procurar as piscinas, só que não é professor. Você se inscreve como se fosse um banho livre e você vai. E tem aquela. Junto o frio com a falta de motivação, com a falta de incentivo de um professor ali, eu meio que dei uma quebrada com a natação, abandonei um pouco. E depois de um bom tempo eu fui para academia, que também não é muito a minha praia. E atualmente, estou com o tio Glaucio aí, tentando voltar ativa, Uhum, fazendo uns treinos em casa, acompanhando sempre com a minha rotina de trabalho, que é muito instável, os meus dias de folga, mas tem dado certo. uhum. Então, acho que estamos no caminho. Vamos que vamos, vamos seguir a caminhada, né? Só para registrar, a Yaya confirmou aqui que ela tem 10 anos e o SESI São Gonçalo foi a vida dela. Eu não falei Muito também, legal. ainda é a resposta da Fran. O esporte mesmo assim que eu consegui seguir aqui, todas as terças-feiras, é Uhum, o futsal. Tem uma escola uhum, aqui que juntamos um grupo e jogamos bola, mas assim, muito só para brincar. Mas é aham. uma prática de esporte também. Show de bola. Só pegando o gancho, porque o tempo vai passando rápido, vamos falar do mar rapidinho. Como é que foi as suas experiências no mar? É, Foi depois do retorno, né, do handball para a natação que você acabou indo para o mar. Se eu não me engano, naquela transição ali que eu trabalhava no Mauá e na Jeitinho, que a gente foi com a galera, o Rômulo, né? Vamos treinar em Itaipuaçu, né? Isso, né? Pegar A um gostinho. loucura, né? A loucura. Todo mundo me fala ou me critica no primeiro momento, porque a gente fazia treinos, né, na piscina e de repente um doido de um professor resolve chamar a criançada e os adolescentes para treinar uma praia simples, coisa Itaipuaçu, pouca, dois salva-vidas aí atrás da gente. Itaipuaçu.
Aí precisei gastar uma lábia para explicar, né, que a gente tinha o suporte de um grande amigo salva-vida, Alex Mendes, que reunia os salva-vidas lá, os guarda-vidas, e dava uma palestra, né, para vocês, explicava um pouquinho e depois vocês entravam. Fala aí dessa experiência louca no primeiro momento, mas que como que foi depois? No começo ainda fiquei um pouco indecisa, mas eu acho que você também conseguiu me convencer muito rápido. Primeiro porque eu nunca fui muito rápida nas piscinas, né? Sempre tive muito porte, muito a musculatura um pouco, né, mais pesada ali para fazer as coisas de velocidade. E eu percebi que eu ficava um pouco para trás ali, os rapazizinhos ali sempre me ganhavam nos treinos, mas quando me botava para nadar um pouco mais ou as provas maiores, ou que exigiam mais força minha, eu conseguia me sair bem. E Uhum, tratava muito, eu lembro daquele nado de aproximação, né, que eu ficava com a cabeça fora uhum, da água, e dali eu acho que você foi vendo também que dava para me levar ali para o mar. Eu uhum, fui nesse treino, uhum, muito medo, né? Depois olhei aquele mar enorme, né, desce aquela duna de areia assim primeiro, depois vem aquele marzão. Mas foi muito bom. uhum, Acho que foi um treino também não muito longo, fizemos acho que 800 metros ali para fazer um uhum, reconhecimento, teve uma palestra, a gente se sentiu muito segura. uhum, E fomos, os salva-vidas também com as pranchas, do lado acompanhando. Fizemos um uhum, bom treino, eu gostei muito, e dali eu vi que eu não ia largar mais o mar, que era a minha praia mesmo. uhum. E daí você tem noção de quantas provas você já fez no mar depois daquilo, desse start? Não lembro, eu lembro que começamos em 2010, eu acho, em Itaipu, numa das etapas. Uhum, Eu acho que já era uma das etapas que participavam do estadual. sim. E acho que todo por ano eu fazia, não sei, fazia uns 3, 4 provas, talvez, ou acho que Uhum, 2012 foi o ano que eu mais competi. Eu já estava na uhum. UF e também treinava já em outras piscinas. Não sei dizer quantas provas, mas foram. Mais de 20, mais de 30? Não, já 30 acho que também não, mas mais de 20 eu acho que sim. Tem Uhum. contadinhas, as medalhinhas. Qual foi a prova mais tranquila? Tranquilo, acho que nenhuma é tranquila, né? No mar nada é tranquilo. Tranquila não, mas acho que uma prova que eu me senti mais segura por estar mais preparada e até me surpreendi um pouco com o resultado foi o Rei do Mar de 2012. E Uhum. naquela prova acho que do Leblon Arpoador ali, Leblon? Aham, 4 quilômetros, né? 3.800, eu acho que 3.900. aham. Foi uma prova que eu estava realmente num preparo físico muito bom ali e Uhum, gostei, né? Apesar de ser Copacabana, ali um pouco mexido para entrar, mas uhum. me senti muito bem e até achava que eu estava muito para trás, porque no mar você fica um pouco perdido, você não sabe quem está na tua frente, quem está atrás de você, ou você acha que você está em último, ou você acha que você está em primeiro, né? Mas nunca nenhum. Mas saí muito bem, Entendi. foi uma prova muito gostosa. Apesar da distância, eu me saí e consegui cumprir Aham, com muita, com boa energia ainda, me senti bem. Foi uhum. uma prova boa de fazer. A Sheila de Araújo, bom dia, minha linda. E Crislane Santana, amiga linda. É minha amiga. Beijo, Cris. Isso, chama lá as outras amigas para acompanhar um pouquinho aqui, ainda tem papo à beça. Se por acaso acabar aqui o tempo, a gente volta, tá bom? Para concluir, que ainda falta uma pauta aqui gigante. Ah, pode ir. Então, daqui a umas 2 horas aí. Deixa eu só responder aqui mais uma coisa. A Fran falou mais um pouquinho, mas é importante se manter em movimento, cuidando da saúde física e mental através do esporte, aproveitando todos os benefícios trazidos por ele. Exatamente. A promoção, a saúde, de Sim, uma forma sim. geral, né? Qual praia que você mais gostou de competir? Tem alguma? Ah, Itaipu é querida, né? Aquele marzinho, Uhum, piscininha ali. Uma praia sempre muito gostosa de nadar. Eu uhum. acho que foi E a praia que eu mais nadei também. qual que você menos gostou de nadar? Tem alguma? É, o que eu menos gostei, não. A praia é muito linda, muito bonita, mas foi uma prova péssima e para todos, assim. Um dia o mar estava muito ruim, foi em Angra dos Reis. Ali Uhum, acho que é no Colégio Naval. uhum. Pela UF.
Foi pela UF, fomos numa equipe, a UF levou a gente e o mar estava muito, muito agitado. Foi uma prova que muitas pessoas saíram, já pediram, né, socorro para sair da água, que não conseguia. A maré estava muito, muito mexida, que tinha que entrar no mar, dar uma volta por trás da ilha e voltar. Eu acho que eram 2 quilômetros de prova, mas foi uma prova complicada para todo mundo e eu também não esqueço. Uma parte que eu tive que fazer uma pausa realmente na boia e seguir, para poder se direcionar, porque muita gente saiu fora da rota, estava muito mexido no dia. Talvez Uhum. se tivesse sido um outro dia, a prova teria sido melhor. Uhum. Essa foi a prova mais difícil. Foi bem difícil mesmo. Uhum. Puxando para sua formação. Você falou que fez um pouquinho de biologia, né? Depois trocou, Fiz não é biologia isso? marinha, né? Perdão aqui. Sim. Desculpem, a alergia está querendo tomar conta. A enfermagem na sua vida, sua formação e a escolha de mudar para um outro país. Faz uma descrição aí um pouquinho de como que isso aconteceu na sua vida. Bom, como entrei na enfermagem, começou assim. Eu a minha vida inteira quis ser bióloga marinha, quis trabalhar com golfinhos, peixes, baleias, mergulhar, nadar, praia, né? E Nenhuma relação com a natação, né? não, nenhuma, Nenhuma influência. né? Nada, né? Nenhuma, zero, zero. E entrei, né? Consegui cumprir ali, né? Um sonho que eu tinha, iniciei, mas é uma fase também de descoberta nessa fase inicial adulta que muita gente realmente se desencanta um pouco com o curso. Eu vi que não, que era questão do meu futuro mesmo, que não ia dar muita vantagem para mim, que era uma coisa que eu podia estudar por conta própria, assim, por interesse, mas por seguir profissão eu não quis mais. Eu já tinha entrado no Uhum, curso técnico de enfermagem, então eu já tinha entrado na área da enfermagem, tentaria seguir a carreira militar e entrei no curso de uhum, enfermagem, me apaixonei e decidi então tentar uma vaga na UF. Tentei só a prova uhum, da UF mesmo na época para tentar trocar o curso. E logo uhum, consegui transferir as matérias, foi bem mais tranquilo. E a questão do morar fora do país, tudo começou, acho que com o meu intercâmbio em 2015. Em 2014 eu fiz um processo seletivo para uma bolsa de intercâmbio, eu ganhei uma bolsa da UF, né, integral, uhum, tudo para pagar todos os meus custos durante 6 meses, e eu escolhi Coimbra, na faculdade de Coimbra, em Portugal, e ali eu tive um pouco, né, nunca tinha saído muito mal de São Gonçalo. Eu era gonçalense, fui parar no outro lado do mundo, né, com toda a diferença. Eu me interessei muito, tinha um pouco do conhecimento do que era aqui o exterior, assim, em relação à enfermagem, em relação à uhum, qualidade de vida, né? Qualidade de vida é muito relativa, mas, assim, em alguns benefícios que tinha, que eu poderia ter na minha vida, para o meu futuro. uhum, E daí eu voltei logo em 2015, voltei e já participei de um outro processo seletivo que era para realmente como enfermeira. Eu estava me formando uhum, para ser enfermeira na Alemanha. uhum, Participei de uma entrevista. Foi o primeiro grupo que veio para a Alemanha de enfermeiros, e agora já uhum, vieram muitos, muitos grupos depois de mim. Já é uma coisa, né, insegura, todo mundo tem muita referência agora, mas quando eu vim ainda não tinha referência nenhuma. Então veio um grupo, certo. veio eu, mas éramos mais 10, éramos 13 pessoas hoje no total, né? 13 loucos, que meio que tiraram no escuro e entraram assim de cara nessa jornada. E acreditando Uhum, que ia dar tudo certo, e graças a Deus deu tudo certo. Não pertenço mais à firma que eu vim trabalhar, mas já são 4 anos também que eu estou aqui. Já mudou minha rotina, uhum, que também já mudou muito. Já rodei por diversas categorias dentro da área da enfermagem. E, uhum, mas foi assim que eu vim parar aqui. Foi tudo por oportunidades, processo seletivo, uhum. escrever currículos e achar uma empresa que trazia, recrutava enfermeiros En- recém-formados. Então, então a gente pode dizer que o processo de intercâmbio dentro da Universidade Federal foi decisivo para mudar o rumo da sua vida, né? Decisivo, decisivo. Você, enquanto que uma pessoa que nunca tinha saído teoricamente assim de São Gonçalo, não teria uma oportunidade como essa. Nunca Se teria, não... não sei nem o que é Paris, nunca achei que ia ver a torre na minha vida, só vi pela televisão. Não tinha, nunca, Uhum, na verdade, nunca tive o sonho assim, porque eu achava talvez que era uma coisa que nunca ia acontecer. Foi tudo muito surpresa, assim. uhum, Sempre me dediquei muito na universidade, né? E, eu já disse que eu gostava muito de me dedicar aos estudos.
foi surgindo a oportunidade assim, né? Não vou também tirar o meu mérito, mas também agradecendo a oportunidade na época, o investimento também que foi feito, né, por parte do governo, que foi nessa época que muitos alunos como eu, que também não tinham condições de sair do país, tiveram oportunidades enormes de engrandecer o seu estudo e conseguiram essas bolsas para poder sair do país. Isso foi em Alguns que ano voltaram, mesmo? alguns ficaram. Aham. E Isso foi em foi em que ano 2000. mesmo? Você falou? O processo foi, eu iniciei já em 2014, que saiu o resultado em si, mas eu escolhi vir para 2015. 2015 o primeiro semestre. Uhum, Vim em fevereiro, entendi. voltei no meio do ano. Uhum. Maravilha. Deixa eu só, para não deixar de falar aqui, a Sheila, saudade de você, maravilhosa. Hoje viaja os quatro cantos do mundo, menina excepcional. Você é minha filha Chardelle. Não, você e minha filha Chardelle, Você, é minha amiga, que veio para cá de. perdão. Inclusive Ah, foi ela sim. quem indicou o processo seletivo, graças a ela, Olha, que falou, se inscreve também. Aí tudo começou por ela, né? olha só, pessoa importantíssima Ah, nessa com certeza. trajetória. A Crislane, guerreira demais. Tá bom? Pessoal, quem quiser, pode mandar pergunta e só reforçando que se por acaso a gente cair, que o tempo está se aproximando do final, a gente retorna para fazer a conclusão, tá bom? E daí, fala um pouquinho, você trabalhando como enfermeira já há 4 anos na Alemanha, me surge esse momento histórico chamado pandemia. A gente, sem entrar em alguns aspectos, né, para a gente não entrar muito em polêmicas, né, cada um tem a sua forma de olhar para isso tudo que a gente está vivendo, cada um reage de uma forma, porque cada um tem a sua história, né? Então eu particularmente tenho evitado julgar muitas atitudes das pessoas, porque a gente não sabe as histórias das pessoas, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que você, sendo enfermeira, estando fora do país, você viu a pandemia chegar e como que foi essa repercussão aí na Alemanha e as atitudes, como que tudo aconteceu, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma percepção muito diferente, talvez, do que aconteceu em outros lugares. Fala um pouquinho até para o pessoal que daqui ter uma noção da sua vivência e como que funcionou por aí. A pandemia, o coronavírus chegou aqui primeiro do que aí no Brasil, né? Veio de lá da Ásia para cá. Tudo começou na Alemanha. Os primeiros casos foram uma empresa, com alguns casos que vieram da China e contaminou tudo. E logo depois, com a Alemanha, por ser um país também com um trânsito internacional muito forte, muito grande, e várias empresas, aumentou de uma forma muito rápida. E só que desde o começo, a Alemanha, ela, por já ter tido a visão dos outros países que estavam sofrendo, na época era a Itália, já estava muito, muito dentro dessa parte ruim toda que foi o coronavírus. A Alemanha, ela tomou logo uma atitude crucial, que foi o isolamento de início. Mesmo não tendo ainda tantos casos, não tendo tantas mortes, houve um preparo muito grande de leitos de hospital, de separar para o coronavírus e determinar estações de hospital só para coronavírus, caso viessem de outros estados ou daqui mesmo da cidade. Só que acho que foi o ponto crucial da Alemanha, tanto que por já estarmos superando lentamente isso agora aqui, já foi o fato do isolamento inicial. A presidente veio logo na televisão e determinar que todos ficassem em casa e as pessoas não iriam trabalhar, só funcionariam os serviços essenciais, que seriam os enfermeiros, o pessoal da saúde, os motoristas de ônibus que vão levar as pessoas, as padarias, os mercados, assim, os serviços essenciais, de fato, essenciais. E as pessoas que tinham capacidade de trabalhar em casa foram trabalhar de casa. Mas, obviamente, eu entendo que tem toda a questão da infraestrutura que é necessária para isso e do investimento que é necessário para isso, né? E houve uns acordos entre empresas e governo, né, de quem paga qual parte, para que também não houvesse um déficit muito grande no salário das pessoas e as pessoas conseguissem trabalhar ainda de casa. Eu acho que de isolamento em si, pode dizer que ficamos, acho que 2 meses no total de isolamento geral mesmo. Eu saía na rua, não via ninguém, assim, era eu e uns gatos pingados indo para o trabalho
E ficou uma Durante, fantasma mesmo no começo. durante os 2 meses, direto, o mesmo cenário? No começo as pessoas ainda ficaram naquela, é só uma gripezinha, só um vírusinho, ainda não respeitaram muito assim também, mas porque ainda não era determinado de fato, Uhum, era só um apelo, né, que havia do governo. O presidente vinha uhum, pedir, apelar, e por favor. E aí, obviamente, nem todas as pessoas ainda vão concordar, acho que isso é em todo o país. Só que teve um momento que veio o governo de novo e disse, não, vocês vão ter que fazer, até porque se vocês não fizerem, agora a gente vai pagar multa. Vocês vão ter que pagar multa. E uhum, aí pegou no bolso das pessoas e também e foi aumentando também muito, muito os casos no mundo todo e na Alemanha, e acho que ficou muito sério. E foi aí uhum, que eu acho que eu tive a noção da grandeza do país que eu estou vivendo. Porque eu nunca vi uhum, tanto investimento para uma situação que requer também realmente muito investimento. Já sabia que eu estava num país de potência assim, mundial, mas acho que é nesses momentos de crise, nesses momentos realmente que a gente tem noção de fato, né, de onde o uhum, que foi feito, o que é necessário. Eu fiquei assim, eu falo para minha família, eu não tinha noção em 4 anos do quão grande conseguiria ser a Alemanha. E eu uhum, consegui ter essa noção aqui. Ficamos uhum, 2 meses mesmo, de fato, isolados, até haver essa fase de afrouxamento, né? Permitir algumas uhum, pessoas já podiam fazer, e as empresas. E agora, e as uhum, escolas foram as últimas, voltar, inclusive, acho que não, nem voltaram, estão emendaram agora nas férias de verão, estamos no verão aqui, devem uhum, voltar agora em uhum, agosto, os cursos e tudo. uhum. E é isso. O que mais? E, e você, por exemplo, a gente aqui na visão, né, do brasileiro, a gente até fala assim, os governos se movimentaram, liberam dinheiro, mas às vezes é muito difícil para nós enxergar o destino, né, a eficiência efetiva dessas questões vindas dos governos. Para você aí, você consegue ver isso realmente chegando e acontecendo, seja na galera que mais precisa, seja no pessoal que está desempregado, nas empresas. Você percebe isso, a sua percepção aí? Você Já vê. teve- Che- Desculpa, pode falar. Se eu percebo isso, assim, É. desde a chegada, assim, a Alemanha, nós pagamos muito imposto, é um país que se tira muito imposto de nós, mas também é um país que vê o retorno. Uhum, Eu comparo sempre com Portugal, também já estive lá, e eu uhum, acho que não é tanto quanto aqui, essa questão do investimento. A gente vê o retorno do uhum, imposto que é pago, a gente vê o retorno nos transportes públicos, na coleta de lixo, em tudo. E, inclusive, nesse uhum, momento, já pessoa desempregada, já trabalhou mais de um ano, né? uhum, Contrata um emprego direitinho, foi demitida, ela não vai ficar sem dinheiro. Se ela vai uhum, pedir o auxílio do governo e vai se inscrever no processo de procurar um novo emprego, e o governo auxilia uhum, até essa pessoa se adaptar e conseguir um emprego que atenda às uhum, necessidades dela, mas enquanto isso ela vai conseguir receber do governo. As pessoas desempregadas uhum, dificilmente ficam. E há também as ajudas para os estudantes, que conseguem uma ajuda de custo para continuar os estudos, ou para alugar um uhum, apartamento, de repente. Essa questão do. Tem até para os estrangeiros, né? Estrangeiros não, os refugiados também, há todo aham, um processo em relação a isso, dessa ajuda social que a Alemanha oferece. entendi. Muito bom. Então, é uma realidade completamente diferente, né? Não, E, eu não tenho como comparar. Eu sou entendi. muito, muito brasileira, eu não pretendo ficar aqui para o resto da vida, mas eu digo que não tem como comparar a estrutura que tem aqui com a daí. Uhum, entendido. Fazendo assim, né? A gente está se encaminhando para o final aqui. Acho que conseguimos correr e deu tempo de falar tudo que estava na pauta, no croquis. Qual mensagem que você deixa assim, né, para as pessoas de atitudes, de postura, de construção que o esporte te deu, de ir atrás dos seus objetivos, né? De tudo que aconteceu no início da sua vida, né, com a sua mãe, o quanto que essa mola mestra te impulsionou, te fortaleceu para você ir para um país desconhecido, praticamente, né, entre aspas, numa barca, porque ninguém tinha ido antes, na circunstância que você falou. Faz um resumão aí para a gente se aproximar do final, para a gente fechar.
O que que você pode deixar de mensagem? Ô, em 30 segundos. Ai, Consegue em 30 segundos? vamos ver que nunca desistir dos próprios sonhos, nunca deixar que as coisas, as dificuldades da vida abalem você, e que a vida é assim mesmo, né? Acontecem coisas que a gente não está esperando.